Ah, tá vendo? Muito bem. Vamos lá então, pessoal. Boa noite. Boa noite a todos, boa noite a todas. Sejam bem-vindos a esse nosso encontro para falar sobre nossa edição número 88 da revista Coaching Brasil, trazendo esse tema mais do que maravilhoso e instigante dos talentos e pontos fortes. Esse dossiê, para quem ainda não teve oportunidade de saboreá-lo, foi coordenado pela Maricélia Moura, e aqui nós temos alguns autores, né? Nós temos o Caleb, nós temos o Yuri e nós temos o Sven. São 3 autores, a Maricélia também, além de coordenadora, assina um destes artigos, né? Então, é um grande prazer ter vocês aqui para a gente trocar um pouco e, principalmente, para a gente transbordar um pouco, né, desse conhecimento. Coisas assim, eu nunca gosto de chamar de técnica, eu acho que isso é muito mais do que técnica. Eu acho que isso passa a ser até uma filosofia de vida, você passar a ver a vida com essas lentes, né? Então, damos aberto aqui o nosso encontro. Passo a palavra primeiro para Maricélia. Maricélia, por gentileza. Ótimo. Boa noite a todos. Um prazer imenso estar aqui. Eu sou Maricélia Moura e quero agradecer a honra e a confiança, né, de coordenar esse dossiê Talentos e Pontos Fortes da revista Coaching Brasil. Minha gratidão ao Luciano Lenes e toda a equipe maravilhosa da revista que nos dá apoio, né? Quero agradecer aos meus colegas, convidados, autores que estiveram nesse lindo projeto, né, da revista, ao Hernandes, que é o diretor da Gallup, a Helena Schmidt, e aos colegas aqui presentes, o Yuri Trafani, que escreveu o 2º artigo, o Caleb Lu, e o Sven Dinklage, que escreveu o 5º projeto. Eu escrevi o último, né, para finalizar, e é muito bom, né, dedicar, né, esse tempo para que a gente possa trocar ideias. Eu agradeço também o tempo de todos vocês aqui presentes para nos ouvir e prestigiar. E quero também celebrar hoje, dia 9 de setembro, é o dia dos colegas administradores, né, porque também é o dia do administrador. Para quem não me conhece, eu sou uma pessoa apaixonada, né, por gente. Eu realmente adoro trabalhar com pessoas, gestão, autoconhecimento e transformação, principalmente. Minha missão é inspirar pessoas e organizações a serem suas melhores versões. E aí eu me dedico há mais de 30 anos, com muito prazer, né, e uma orientação para a qualidade de tudo que eu faço e eu entrego. E aí fui lapidando essas minhas qualidades com a formação em psicologia e em administração de empresas e várias certificações, né? E fui executiva também na área de RH, e depois abri minha própria empresa, onde eu fundei há 28 anos a RH Insight, e sou parceira também atualmente da CBS Partners. E a tecnologia humana me inspira, e assim eu não paro de estudar. Então, coach de pontos fortes foi algo assim que realmente faz parte da minha vida. E tudo que agrega valor às pessoas, eu me encanto. Então, capacitar equipes e times e líderes realmente é o que eu faço, né? Graças a Deus, muito bem ao longo desses 30 anos, utilizando esses conhecimentos. Eu sou uma pessoa, das pessoas que me conhecem, me dizem, e eu realmente tenho como valor ser uma pessoa muito ética, assertiva, engajadora, também sou estratégica e realizadora. E isso, eu atuo, né, como um coach e consultora e também facilitadora de workshops, né, para empresários, líderes e times, e
E isso faz com que realmente eu possa estar colocando as minhas expertises, né, a todo vapor. Então, como eu gosto de estudar, a Gallup realmente é algo que eu me aprofundei. As competências da ICF é o ser coach, que eu adoro. E eu fui buscar tecnologia até na NASA, né? Então, eu me certifiquei também em tecnologia humana do que é aplicado na NASA, né? Como coisas que eu estudei, de tanto que eu gosto de estudar, né? Então, eu realmente estou aqui para poder trocar com vocês, responder as perguntas juntos dos meus colegas, né? E poder interagir junto com vocês o melhor possível. Eu passo a palavra para Yuri ou já tem alguma coisa que eu tenho que responder também? Não, vamos em frente aqui. Obrigado, Maricélia. Então, vamos lá, pessoal. Então, a gente vai começar agora a ouvir um pouquinho de cada autor. Então, nós vamos ouvir cada autor e eles vão ter cerca de 10 minutos para eles contarem um pouco sobre o tema que eles escreveram nesta edição da nossa revista. Então, o tema que eles trouxeram para compartilhar com vocês. Então, nós vamos começar com o Yuri, porque o Yuri ele traz um pouco a história de como é que começou esse negócio dos pontos fortes. Então, Yuri, quando faltar 2 minutos, eu te sinalizo, tá bom? Em frente. Muito obrigado, Luciano. Um prazer estar falando com todos vocês. A minha vida é sobre compartilhar conhecimentos, né? Principalmente na área empresarial. Ideias com as pessoas com relação às coisas que eu estudo, que eu aprendo. É um prazer e uma honra sempre. Mas eu tenho que confessar que quando eu falo sobre compartilhar conhecimentos ligados a talentos e pontos fortes, é especialmente interessante porque mais do que uma fonte de aprendizado, a questão dos talentos e dos pontos fortes, para mim, é uma paixão. E vocês imaginam o quanto eu fico feliz de ver que essa minha paixão por essa história dos talentos e dos pontos fortes está prosperando tanto no mundo, né? Hoje já tem 23 milhões de pessoas que fizeram o assessment, né? E a gente tem mais de 200 mil pessoas aqui só no Brasil e a gente sente esse interesse por esse tema crescendo bastante. Só esse ano a gente já formou 70 coaches de pontos fortes aqui no Brasil, então isso mostra a pujança desse conceito. E a pujança desse conceito mostra principalmente que as pessoas estão começando a entender que a melhor maneira de se desenvolver é melhorar aquilo que elas têm de bom e não tentar consertar aquilo que elas têm de ruim. O que, vamos deixar muito claro, não significa excluir a melhoria das fraquezas, mas priorizar o desenvolvimento das forças. E aí complementar com a melhoria das fraquezas, não como a gente geralmente faz, e eu não falo esse geralmente baseado na minha intuição, mas baseado nos estudos da Gallup que mostram que no mundo todo as pessoas entendem desenvolvimento como melhoria de fraqueza, né? Então, poder ver essa virada de página que a humanidade está dando de focar no que ela tem de bom ao invés de focar no que ela tem de pior, me deixa muito feliz. Agora, para mim, é muito fácil surfar essa onda, né? O difícil deve ter sido Don Clifton, voltando da guerra, né? Que foi assim que a história começou. Ele tinha visto muitas desgraças, né? Imagina, ele foi copiloto de um bombardeiro durante a guerra, e aí, a hora que ele voltou, ele foi estudar psicologia, e ele falou, poxa, vamos parar de olhar só para as coisas ruins da humanidade. A psicologia, né, estava muito focada em modelos e abordagens que visavam tratar do sofrimento das pessoas e tratar dos defeitos das pessoas. Ele falou, legal, certamente as pessoas que sofrem precisam de ajuda, mas as pessoas que não sofrem, né, ou que sofrem moderadamente, né, porque eu acho que faz parte, o Sartre já dizia, né, que o sofrimento faz parte da natureza humana. Então, eu acho que a gente está surfando essa onda porque
na verdade, existe uma tendência lá, lançada lá atrás pelo Donald Clifton, de vamos pensar, né, nas coisas boas, né? E aí, ao longo da vida toda dele, ele foi trabalhando isso, e ao longo dessa caminhada foram aparecendo pessoas de uma envergadura respeitável que vieram a somar, né? Hoje em dia, o próprio Martin Seligman tem uma proeminência muito grande com a questão da psicologia positiva, né? E o interessante, eu não sei se todos sabem aqui, a Sociedade Americana de Psicologia denominou o Donald Clifton, que é o criador da metodologia dos pontos fortes, como o avô da psicologia positiva, né? O Martin Seligman é considerado o pai da psicologia positiva e o Donald Clifton é considerado o avô da psicologia positiva, porque ele semeou aí, né, esse solo que depois o Martin Seligman vem cultivando de uma maneira tão competente, né? Lado a lado, ombro a ombro, com a própria Gallup, com a metodologia dos pontos fortes. E aí, ao longo da história, a gente foi ganhando reforço de nomes muito pesados, né? Como, por exemplo, o Mihai Csikszentmihalyi, quando ele fala de flow, né? Ele está absolutamente alinhado com essa perspectiva dos pontos fortes ou da psicologia positiva, né? E aí, em algum momento, né, no início da década de 90, o Donald Clifton entendeu que uma das coisas que poderia alavancar esse movimento de desenvolvimento baseado em pontos fortes era ter uma metodologia para identificar isso, né? Sem um vocabulário para entender os pontos fortes, a gente não consegue se desenvolver, né? Não consegue desenvolver os pontos fortes, ou pelo menos fica muito mais difícil. E aí ele começou a desenvolver isso no início da década de 90, né? E aí o teste começou a ganhar mais força no início da década dos anos 2000, né? Desse século. Em 2006 veio a versão 2.0. Em 2008, o Descubra Seus Pontos Fortes chegou aqui no Brasil, né? Então, as coisas vêm se acelerando, né? Cada vez mais as pessoas pensando em ponto forte, né? Mas, na prática, né, o que significa? Qual é a diferença da perspectiva do desenvolvimento com base em pontos fortes para as outras filosofias de desenvolvimento? Em essência, vamos olhar para aquilo que as pessoas têm de naturalmente bom. Eu gosto muito de uma expressão que é o caminho de menor resistência. Vamos olhar para o caminho de menor resistência que as pessoas têm e vamos desenvolvê-la a partir disso. Vamos, assim como os gregos, os filósofos gregos, vamos nos inspirar na natureza, né? Quando a gente olha a água escorrendo por uma encosta, a gente vê que a água procura o caminho de menor resistência, né? A natureza é inspiradora nesse sentido. O desenvolvimento humano também parruda, muito mais proeminente, quando a gente foca nesse caminho aí da menor resistência. Então, essa é a essência. Vamos focar, não é esquecer o que a gente tem de ruim, mas para que dar ênfase no que a gente tem de ruim, se o que a gente tem de bom pode levar a gente à excelência de uma maneira muito mais rápida, muito mais interessante, muito mais prazerosa e muito mais proveitosa. Então, essa é a grande essência da filosofia do desenvolvimento com base em pontos fortes, que é ajudar as pessoas a descobrirem os seus talentos, né? E aí a gente para eu já caminhar para o final aí de maneira prática, a metodologia do desenvolvimento baseado em pontos fortes tem 3 grandes pilares, né? Que é, primeiro, entender meus pontos fortes, e por isso o Clifton Strengths, que é a metodologia que o Donald Clifton desenvolveu, é tão importante, porque ela dá vocabulário, ela dá subsídio para as pessoas discutirem os próprios talentos e conhecerem os próprios talentos. Então, essa é a primeira etapa. E as pessoas, às vezes, me perguntam assim, Yuri, mas, poxa, se a pessoa tem os talentos, não é natural que ela conheça os próprios talentos? Para que precisa de um assessment? E aí eu recorro a um ditado, né, que dizem ser um ditado chinês, mas hoje em dia, na era da internet, cada frase tem 100 autores, né? Mas dizem que é um ditado chinês que diz que o último que percebe a água é o peixe.
A gente não pode entrar dentro da água e conversar com o peixe, mas se a gente pudesse e a gente entrasse lá e perguntasse para o peixe, peixe, como é que está a água? Ele provavelmente te perguntaria o que é água, porque a coisa está tão presente na vida dele que ele não consegue perceber. Da mesma forma, os talentos são coisas tão presentes na nossa vida que às vezes a gente ignora a existência dos talentos. E quando a gente ignora, a gente perde a possibilidade de fazer o uso intencional dele. Por isso, a primeira parte do processo de desenvolvimento baseado em pontos fortes é conhecer os próprios talentos. Eu mesmo, que sempre fui aquele aluno que, quando a professora falava quem quer apresentar, falava, eu quero apresentar, eu queria ir na frente apresentar. Eu fiquei chocado o dia que eu descobri que as outras pessoas não queriam ir na frente apresentar. Né? Eu perguntei para os meus colegas, vem cá, você vai lá na frente... Olha aquele, Luciano, eu estou terminando. Você vai lá na frente, os coleguinhas olham para você, depois eles batem palma, a professora te elogia, você ganha ponto. Dá para você me explicar por que você não quer ir lá na frente? Ou seja, o talento é uma coisa que flui tão naturalmente. Cada um de vocês tem os seus talentos que fluem naturalmente, que fica difícil identificar sempre esses talentos. Então, o processo de desenvolvimento com base em pontos fortes começa com essa identificação, depois a gente passa pela fase de valorização dos pontos fortes, que talvez é a mais simples e a mais difícil, talvez seja a mais simples e a mais difícil, porque é mudar o mindset, né? É parar de pensar em fraqueza e começar a pensar em força. Então, a segunda etapa nesse processo é a fase de valorização. Né? Agora, você pode conhecer, você pode valorizar teus pontos fortes, teus talentos, né, que viram pontos fortes, mas se você não aprender a aplicá-los, né, isso tudo é inócuo, é inútil, e a própria Gallup fala muito sobre a importância. Os americanos têm uma expressão que eu gosto muito, Jim Clifton, quando ele fala, o Jim Collins, perdão, quando ele fala sobre pontos fortes, ele diz o seguinte, it's when the rubber meets the road. É quando a borracha encontra a estrada, né? É a hora de colocar em prática, é a hora de aplicar os pontos fortes. Então, aprender a aplicar os pontos fortes e entender que os seus talentos têm uma forma específica de te fazer ser bem-sucedido e aprender a aplicar esses talentos de uma maneira positiva é que é o caminho para o desenvolvimento, né? E para fechar, Luciano, uma frase que eu repito muito porque eu gosto muito e que tem muito a ver com o espírito do desenvolvimento baseado em pontos fortes, é uma frase atribuída a Judy Garland que diz o seguinte: seja uma versão de primeira classe de você mesmo, ao invés de ser uma versão de segunda classe de outra pessoa. O que eu acho que é o mais apaixonante para mim no desenvolvimento com base em pontos fortes é que ele ajuda cada um a ser a melhor versão de si mesmo. E eu espero que cada um de vocês que está aqui nessa sala hoje possa refletir, discutir, pensar e desenvolver essa capacidade de cada vez mais ser uma versão de primeira classe de vocês mesmos. E convido cada um de vocês para fazer parte nessa jornada mundial de fazer o mundo pensar no que as pessoas têm de melhor, ao invés de deixar as pessoas sofrendo por pensarem naquilo que elas não têm de bom. Luciano, obrigado pela oportunidade de expor aí a metodologia, essa metodologia pela qual vários de nós aqui somos apaixonados. Parabéns pelo trabalho e pela iniciativa de colocar na capa da revista esse dossiê. Parabéns a Maricélia pela coordenação, uma pessoa sempre delicada, uma pessoa sempre gentil, embora sempre firme, né? E isso é que faz dela essa pessoa especial. Obrigado ao Caleb e ao Sven também pela parceria nesse projeto. Gratidão, Yuri. Muito bom, pessoal. Uma coisa importante também deixa eu perguntar para vocês, dos que estão aqui presentes, nós estamos com 37 pessoas,
Quem aqui, escreve no chat, quem aqui que já é assinante da revista Coaching Brasil e quem vai se tornar assinante a partir de hoje, porque nós temos uma notícia muito boa. Pessoas que assinam a revista Coaching Brasil nesse começo de setembro, elas vão ter, assim, 7 anos de prosperidade na vida, que é uma coisa maravilhosa. Os ventos e os eflúvios positivos da humanidade toda vão conspirar e a sua vida, tanto material como sexual, como amorosa, será maravilhosa. De onde eu tirei esses dados, não posso contar, mas que é verdade, pessoal. Então, por segurança, não arrisca. Assine Revista Coaching Brasil. Pessoal, então vamos lá. Prosseguindo, vamos continuar com o Sven. Sven, ele escreveu um artigo falando sobre o autoconhecimento. Então, com essa introdução que o Yuri fez, já mostrou para a gente, né? Se a gente toma posse dessa riqueza que são os nossos pontos fortes, que já são naturais, imagina quando eu uso isso para o meu autoconhecimento e para potencializar isso. Então, a bola está com vocês, vem. Pois é, obrigado, Luciano, obrigado, Maricélia, os colegas, a todos aqui nos assistindo. Então, como você já falou, autoconhecimento foi o tema do meu artigo, né? Na área humana, a gente se conhecer a si mesmo. Também poderia citar várias, né, Zen Tzu, falando da guerra, né, conhece a você mesmo primeiro, depois você vai conhecer o adversário, ou o contrário. Então, tem ali várias ideias de como fazer isso de uma maneira boa, importante. A gente acredita que, então, o Strengths Finder, esse assessment da Gallup, é uma avaliação que agrega bastante valor para você conhecer mais a você mesmo. Bom, eu até falando um pouco do meu autoconhecimento e já colocando a minha, talvez sendo até um pouco sincero demais aqui entre vocês, eu nem sei se vou precisar 10 minutos, viu, Luciano? Então fica tranquilo com isso, nem sei que horas nós começamos, mas o foco não está entre meus top 5, tá? O que está entre os meus top 5 é autoafirmação, para aqueles que já conhecem isso. Então, autoestima alta, ou não sei como se poderia dizer isso. Então, aquela pessoa que acha que vai dar tudo certo. E que eu, com os meus talentos, com o que eu sei, com o meu tesouro de experiências, que eu vou dar conta do recado, não só aqui no nosso encontro, mas em geral na vida. Então, isso é algo que me move, que o meu segundo talento é a autoafirmação. Então, eu me organizo com isso. Até tem algumas anotações aqui na minha frente. E lembrando o meu artigo, então eu vou compartilhar com vocês no espaço aqui, mas talvez também colocar mais tempo para depois a gente discutir. Então, eu até começo o meu artigo com um aprendizado que eu tive lá no passado, numa empresa onde eu não me conhecia tão bem e fiquei perdido na própria empresa, se vocês forem ler o meu artigo, usando meus talentos de uma forma errada. Então, aí, aos poucos, e Luciano fez isso recentemente, parece, o assessment, nunca é tarde, e também digo isso no artigo, né? Luciano viu, o melhor dia para fazer o assessment era 20 anos atrás, mas o segundo melhor tempo é hoje, né? Ou foi ontem. Então, estamos ainda em tempo. E eu também não tinha feito. Eu tinha um livro, inclusive, demorei um pouco para ler, mas é um assessment que realmente conta muito sobre como você é, e algumas coisas ele traz que você talvez nem reconheça, que te fazem rejeitar no primeiro momento. Isso também é trabalhado no coaching, de você, como eu disse, Yuri, conhecer, né, identificar e depois então direcionar o uso dos seus talentos. Então eu conto essa história onde eu pedi para ir para uma área que não tinha muito a ver, mas eu não sabia na época. Eu não tinha ideia melhor. Se tivesse feito o assessment antes, eu talvez poderia. Tudo bem, não é um teste vocacional, isso temos que deixar claro. Como escreve, acho que Yuri no artigo dele, então as pessoas na mesma função, com diferentes talentos, chegam ao sucesso cada um de sua maneira, né? Esse também está por trás dos talentos. Mas, como nós já dissemos, se você se conhece, se você sabe os seus top 5
e olha mais para os top 5 do que para os outros 29 talentos, agora falando da lista que alguns de nós têm na nossa mão, é muito rico você poder focar aqueles top 5 e então explorar isso mais. E vocês devem conhecer outros assessments ali no mercado que trabalham com cores, com quadrantes, com números, que todos têm seu valor. Com certeza, o bom que nós sempre falamos do StrengthsFinder é que ele não te coloca numa caixa. Ele também não te coloca numa profissão, ele não te coloca numa cor. Mas se você, usando os seus talentos e combinando os seus talentos da melhor maneira possível, da sua maneira individual, vai trazer sucesso, felicidade, bons resultados e vai tornar consciente o que o Yuri disse, que às vezes nós não nos damos conta, né? Então, eu com o tempo, eu fui descobrindo isso também, que essa certeza que eu tenho, que eu posso contribuir positivamente com o mundo do jeito que eu sou, e também de ser autêntico nisso, isso também é algo super importante, uma descoberta muito importante que nós podemos fazer ao focar, então, os nossos talentos. No meu artigo ainda, então no meu caso também tem essa questão de excelência, é um outro que eu vejo, então eu detecto pequenos erros com naturalidade. E às vezes eu tenho que tomar cuidado e pode ter pessoas que dizem, mas isso você está sendo chato, você não pode apontar isso. Mas é um talento, eu não posso, né? I can't help it. Eu faço isso naturalmente, que eu vejo algo fora do lugar, então eu quero arrumar e eu posso ser visto como cri-cri, mas né? Invertendo a visão, eu preciso enxergar isso como um talento, né? Como um outro colega, não sei, todos vocês ou muitos de vocês talvez trabalhem com nós como consultores, como coaches, como facilitadores. Um colega me disse uma vez, Sven, deixa de fazer várias coisas, assim você precisa ter uma linha clara do que você vende. E se você não tomar cuidado, você acredita nisso. E eu levei um tempo, e os talentos ajudam para isso, para dizer, não, eu tenho estudioso, eu sou learner, eu quero aprender, eu sou curioso para ver novas coisas, conhecer novas pessoas, ver novas ferramentas, ler novos livros, ver novos lugares, então eu vou usar isso. E então eu não sou aquele consultor que tem foco claro, eu sou aquele consultor que faz um monte de coisas diferentes e está tudo bem. Esse é o meu perfil, é o meu jeito e tem um lugar para cada um de nós. Para você também tem o seu lugar único no mundo, como disse, o seu perfil se encontram, lá está o seu lugar. Então, por isso, o autoconhecimento muito importante. Convido vocês, então, para olharem isso melhor. Acho que agora já falei os 10 minutos, né, Luciano? Quase. E nós terminamos o artigo, inclusive, com algumas perguntas refletivas para você pensar sobre isso, se vocês já não conhecem essas perguntas, que são basicamente, né, o que te dá prazer, o que você faz com facilidade, onde você geralmente consegue resultados acima da média sem querer. E quando você pensa, nossa, quando eu posso fazer isso de novo? Ali está escondido são fontes de talento e você deve procurar melhor lá, que lá vai estar a sua felicidade e a sua realização profissional também. Então, obrigado. Eu paro por aqui e já passo de volta para o Luciano. E obrigado por enquanto, até daqui a pouco. Gratidão, Sven. Pessoal, acredito que a cabeça de vocês, assim como a minha, deve estar já pululando de perguntinhas, né? Então, já vão anotando aqui no nosso chat as perguntas, que logo depois a gente vai abrir para que vocês possam colocar essas perguntas, né? Então, agora vamos continuar com o Caleb, e o Caleb vai trazer um pouco do artigo que ele escreveu, trazendo a questão para o bem-estar, né? Então, Caleb, com você, meu caro. Boa noite a todos. Grande prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, Luciano, Maricélia. Grande prazer aqui estar com os colegas, o Yuri, o Sven, partilhando de coisas que a gente gosta tanto e quer poder falar sobre o que tem de melhor em cada pessoa. Algo muito interessante quando a gente olha a questão dos pontos fortes é que
Normalmente estamos falando sobre alto desempenho, sobre vida profissional, sobre propósito. Com o mesmo assessment, você tem um entendimento melhor sobre sua essência, coisas que tenham muito a ver com o que é um recorrente natural de pensamento, sentimento ou comportamento que pode ser utilizado de forma produtiva. Quando a gente olha para a questão do bem-estar, é curioso, porque agora, né, no meio da pandemia, estamos sendo atacados de diversos lados, né? Tem um amigo que comentou, tá todo mundo louco, só alguns estão surtando em público, outros não. Então não é nada normal aqui, a gente está todo mundo tentando viver uma realidade nova. E o que é interessante essas horas opa, deixa eu ver, deixa eu entender melhor minha essência, deixa eu ver a questão da minha identidade, afinal, quem que eu sou? O que é aquilo que eu faço mais naturalmente? O que é aquilo que tem a ver comigo? Eu gosto de usar aqui uma metáfora, usar os talentos em momentos de adversidade é muito parecido com quando você cai, com que mão você vai se apoiar. Você vai naquela que é mais dominante, aquela que instintivamente você precisa, você confia, fala, olha, eu preciso me apoiar aqui para depois poder me levantar e voltar, né, para poder assumir uma postura melhor frente às situações. E com talentos eu vejo muito disso. Acho que uma oportunidade que a gente tem aqui legal, vamos discutir performance? Vamos, mas e agora? Quais serão que os elementos do bem-estar, né, que a Gallup identifica, 5 elementos interconectados de bem-estar, né? Bem-estar em relação a propósito, tem a ver a questão de carreira, né? O que eu faço? Bem-estar social, então, os relacionamentos que eu tenho. Bem-estar financeiro, bem-estar físico e bem-estar comunitário. A que tribo eu pertenço? Né? Algo maior do que eu, não fica só em mim. Quando a gente olha então essas questões de bem-estar, tem como você ver, por exemplo, o que está acontecendo hoje? Será que está afetando algum desses elementos de bem-estar na minha vida? E aí, como é que eu posso recorrer às minhas ferramentas naturais, a minha forma mais natural de poder reagir às situações de uma forma mais intencional? De eu perceber, espera aí, eu sou uma pessoa, por exemplo, que eu preciso muito estar com os meus amigos. Meu 5º tema de talento é relacionamento. Então, eu preciso ser intencional agora, nesses momentos mais difíceis, e marcar conversas com pessoas que são importantes para mim. De eu falar, olha, eu preciso falar com você, eu sinto sua falta. Ao fazer isso, eu me alimento cada dia com os meus próprios talentos. Percebe? Olha que interessante eu poder fazer isso. Se você, então, entende melhor necessidades que você tem, que vem a partir dos seus próprios talentos, que são coisas que você precisa para funcionar bem, aplicando-os diariamente é uma forma de você poder, então, estar, pelo menos, vivendo de uma maneira mais, opa, estou me sentindo inteiro aqui, não estou me sentindo tão afetado numa outra dimensão. Então, no papel de coach, algo que é muito interessante que a gente pode fazer nessas ocasiões, o que é? Ao conversar com a pessoa, entender, puxa, qual elemento do seu bem-estar está sendo afetado? Será que é a carreira? Será que é financeiro? Quais os instrumentos que você tem, naturais, que vão te ajudar a poder lidar com essa situação? Quando você olha para a performance, é a mesma coisa. Você está simplesmente falando o seguinte, olha, você tem objetivo, você tem, esse aqui é o objetivo de negócio que você quer atingir, quais são os talentos? O que você tem aqui de ferramental que vai te ajudar a atingir esse objetivo? A gente faz exatamente a mesma coisa. Só que agora você está olhando de um lado talvez um pouco mais defensivo. Mas a aplicação é a mesma. E isso que é legal, porque você pode aplicar o mesmo método, a mesma forma de olhar para o que você tem e não procurar o que você não tem, para poder, então, lidar com a situação difícil, né? O que é interessante, então, quando a gente olha sobre talentos, né, muitas vezes as pessoas respondem o teste pelo livro e tudo, e falam, mas isso aqui não é só para usar para trabalho? Então, não é. Quando você faz a formação de coach, eu descobri isso na formação de coach, aliás, quando eu fiz em 2016. Eu falei, rapaz, tem muito mais informação aqui do que eu esperava. Tem muito mais profundidade aqui do que eu esperava. E isso foi muito interessante, porque eu descobri que talentos têm necessidades. Né? Para aqueles que já conhecem comunicação não violenta, a gente fala bastante, né, da importância de você poder expressar suas necessidades, de você entender, em primeiro lugar, suas necessidades. Com talento, você entende parte das suas necessidades. São necessidades muito específicas que você tem. Então, por exemplo, essa necessidade que eu tenho de ter contato com esses meus amigos. Isso é super importante para mim, mas talvez para outras pessoas não seja. Os talentos que eles precisam, por exemplo, de mais contato social. Então, por exemplo, eu tenho um primo, ele tem carisma como um dos seus principais temas de talento. Ele precisa de variabilidade social. O que ele faz? Ele organiza eventos online e vai chamando gente para jogar, vai chamando gente para fazer as coisas e as pessoas vêm.
Quanto mais gente, mais feliz ele fica. Eu, quanto mais gente, mais assustado eu fico. Então, mas se ele chamar, por exemplo, eu vou, porque eu gosto dele, eu quero estar lá perto dele. Olha que interessante isso, né? E como então eu posso ajudá-lo e ele pode me ajudar também. Então, o artigo, né, o que eu trago é um pouco disso, de como é que é possível você trabalhar a questão dos talentos e a questão do bem-estar e como você conecta isso para poder ajudar as pessoas agora em momento de dificuldade. No começo da pandemia, ajudei a organizar os coaches de pontos fortes aqui no Brasil, num movimento chamado Talentos Unidos. Nós doamos aqui mais de 70 horas de coaching para ajudar pessoas que tinham simplesmente, respondi o teste, eu estou com alguma dificuldade. E aí, nós doamos horas para poder ajudá-los a conversar um pouco sobre isso. Legal, o que está acontecendo? Quais seus talentos aqui estão sendo afetados ou você está sentindo alguma necessidade? O que mudou no trabalho em casa? A interação com os colegas. Às vezes não é a natureza do trabalho que mudou, é a interação que mudou. Quando a pessoa consegue entender melhor quais são os talentos que ela está usando e o que ela pode fazer a partir disso, puxa, a resposta parece que vem muito mais rápido. Isso é muito interessante. E aí, quando você consegue explorar casos de sucesso do que ela já teve, por exemplo, no mundo físico, você fala, como é que você transporta isso agora para poder fazer no mundo virtual? Então, o exemplo, por exemplo, do meu primo. Ele sempre foi de organizar eventos e chamar todo mundo para participar das coisas. Como é que você organiza eventos agora no mundo virtual? Então, ele vai lá no grupo de WhatsApp dos primos, ele vai no grupo de WhatsApp da igreja, ele chama, olha, noite do jogo, vamos todo mundo juntar aqui. E é incrível, faz de manhã, à noite está cheio de gente lá. Eu não sei como é que ele faz isso. Né? E isso tem a ver com talento. Então, assim, quando você consegue alavancar intencionalmente aquilo que você já faz naturalmente bem, você tem um senso de realização interno, de que você gostou daquilo que tem feito e está surtindo efeito. E a parte mais legal quando a gente fala aqui de bem-estar é que não é uma coisa só para mim, uma coisa individualista. Não, é uma coisa coletiva. Quando eu entendo, então, melhor os talentos daqueles que me rodeiam e o que é importante para eles, eu tenho como ajudar o bem-estar deles a ser melhor também. Então, imagina isso na sua família. Imagina quando você conhece os talentos do seu cônjuge, da sua cônjuge, olha a possibilidade que você tem de entender. Puxa, eu vou dar um exemplo. A minha esposa, ela tem imparcialidade como seu tema de talento principal. Para ela, regras e rotinas são muito importantes. Imagina como foi para ela se adaptar à escola tendo que ser em casa. Então, eu sabia que as primeiras semanas iam ser muito difíceis, porque para ela, toda essa mudança, como é que eu vou poder esquematizar para tudo funcionar direitinho? Eu ia pegar. Como é que eu posso ajudá-la como estratégico, por exemplo, em que eu vou procurando opções e vou trazendo soluções rápidas, que para mim, quanto mais bagunçado, mais legal. Para ela, quanto mais bagunçado, é o fim do mundo. E aí é onde eu posso atuar ou posso deixá-la louca, percebe? Se eu começar a jogar para ela um montão de coisa de que para mim eu acho super legal, ela vai falar, o que é isso? Mas se ela entende que eu estou tentando trazer uma contribuição do meu jeito, tentando atender essa necessidade dela, olha que coisa bacana a gente pode fazer nessa parceria. Então aqui eu acho que é muito do que a gente vê, né, de que é a transformação social que é possível a partir de trabalhar a filosofia dos pontos fortes, é que tudo bem eu poder fazer o meu melhor, mas o mais legal é eu poder doar para você o meu melhor, sabendo que você vai doar para mim o seu melhor, que são presentes, que é uma troca de presentes. Eu te presenteio com aquilo que eu tenho de melhor e você me presenteia com aquilo que você tem de melhor. Isso não é uma construção de bem-estar? Né? Então, eu convido vocês aqui a lerem, né, esse artigo e todos os outros. Eu acho que vocês vão ter um panorama bem interessante de como a gente pode, então, aplicar o mesmo conceito, o mesmo assessment, tanto para a questão profissional quanto pessoal. E fica aqui, né, o convite para vocês também alavancarem os seus talentos aqui para poder enfrentar a diversidade e que juntos possamos aqui navegar para um futuro mais brilhante, todos juntos. Gratidão, Caleb. Recentemente eu fiz uma live com a Maricélia, foi uma live muito gostosa, e aprendi muito, né? Ia dizer, aprendemos, porque a gente sempre aprende todos juntos, né? Mas eu aprendi muito ali naquela live, e a participação das pessoas foi muito gostosa e muitas perguntas legais, né? Então, eu vou trazer algumas daquelas perguntas que foram feitas lá naquela live depois, que são coisas extremamente simples para quem ainda não conhece, né? Que pode trazer um pouco mais de luz. Mas antes disso, vamos ouvir agora Maricélia falando sobre como é que a gente aplica isso para a liderança e para as equipes.
Com você, minha cara. Só abre seu som, O Maricélia. microfone. Rebobina. Estou. Pronto, agora estão ouvindo. Que prazer imenso, né? Estar aqui. Queria agradecer os meus colegas e projeto, que é um time maravilhoso. E para fazer esse projeto eu utilizei, né, todos os talentos do time, tá? E o que eu escrevi foi a respeito de como realmente desenvolver líderes e times com foco baseados nesse ponto forte. Então, eu utilizo já a abordagem dos pontos fortes há 5 anos. Então, para mim, eu fui a número 1 formada na INA quando eu fiz, porque eu já aplicava isso há muito tempo. Então, e pontos fortes tem tudo a ver comigo, porque o meu talento número 1 é excelência, e excelência é baseado em pontos fortes. Então, quando a gente aplica isso com líderes, a gente vê que a gente precisa, de primeira, mudar o paradigma de olhar o negativo, de olhar o que está errado nas pessoas, para uma abordagem de apreciar aquilo que as pessoas têm de melhor e poder fazer com que elas percebam isto, porque o líder ele precisa dizer realmente às pessoas o que é que elas fazem bem. Muitas vezes as pessoas não são reconhecidas, muitas vezes elas faltam ser elogiadas, e é por isso que elas saem da empresa. Então, numa pesquisa feita, foi visto que as pessoas não saem das empresas pelas empresas, e sim pela chefia, pelas pessoas que estão liderando lá, que elas não têm esse papel, né, de líder, né? E sim de chefe ainda. Então, o Gallup colocou essa questão dessa transformação da abordagem de pontos fortes e mudança de paradigma de chefe para coach. E isso muda tudo, é uma virada realmente, né, na forma de atuação desse líder, porque o líder ele vai precisar realmente se conhecer, em primeiro lugar. Ele precisa também, né, fazer com que ele conheça bem, identifique quais são os talentos dele próprio, ele poder fazer isso com ele, valorizar e saber como ele vai poder fazer com essa combinação dos próprios talentos dele, potencializar outras pessoas. Então, ele vai, com isso, poder identificar junto com as pessoas o que é que elas têm de bom, elogiar e reconhecer quando isso acontece e, finalmente, direcionar isso para a ação. Isso vai gerar bastante engajamento, alta produtividade e alta performance. Os ganhos são imensos, Luciano, quando as pessoas começam a poder reconhecer que a empresa mudou, porque ela começa a poder não ver o que a pessoa não tem, falhas, e começa a ver o que é que está certo. Para isso, precisa ter um novo olhar, e que isso provoca engajamento, né? Nessa questão de reconhecer quais são os pontos fortes que a pessoa faz. E a gente falou em outro encontro que a talento é já predisposição, todas as pessoas já têm aquele talento. Mas ela só vai ter ponto forte se ela realmente utilizar, se ela aperfeiçoar, se ela lapidar esse tesouro e recurso interno que ela tem. Ou seja, se ela tem um talento, mas ela não valoriza, não direciona, não vai se tornar ponto forte. Então, é necessário que, com o apoio do líder, ele possa realmente fazer com que esse time que ele tenha vire diamantes, né? Um time de diamantes, onde ele realmente é o artesão disso, o coach que vai ajudar as pessoas a poderem reconhecer esses recursos internos e poder, com isso, melhorar o clima. Então, a cultura também da empresa passa a ser uma cultura de pontos fortes,
porque o principal é o líder que trabalha esses talentos. E vemos também em outra pesquisa que 85% hoje, né, das pessoas estão desengajadas ou ativamente, né, desengajadas. Isto quer dizer, né, que o líder, mais do que nunca, precisa cumprir o papel, né, de realmente fazer com que essas pessoas sejam reconhecidas e possam querer estar naquele local, naquele ambiente, e fazer com que aquele ambiente se torne gostoso. E a frase do Confúcio combina bem com isso, né? Eu gosto muito de poder lembrar de que quando as pessoas fazem aquilo que amam, elas ficam achando que não está trabalhando, de tão gostoso é estar naquele ambiente, naquele clima. Então, o desafio hoje de cada líder é fazer com que o trabalho seja esse prazer para as pessoas, seja realmente a assinatura que a pessoa coloque do melhor que elas têm, onde elas estiverem, quer seja no trabalho, né, quer seja na vida pessoal, em todas as dimensões. Quando ela começa a trabalhar com pontos fortes, a visão de mundo dela muda a partir disso. E ela começa a também compartilhar com o mundo e com as pessoas aquilo que de melhor existe nela. Então, realmente é uma quebra de paradigmas e uma virada que a gente precisa fazer, porque na escola, na educação e ainda nas empresas, as pessoas estão acostumadas a ver ainda o que está errado. E precisamos mudar isso. E o principal agente de mudança nas empresas, os líderes. Então, eu trabalho muito desenvolvendo através do coach, através de workshop, através de vários trabalhos, né? Essa questão do ponto forte, para que seja uma coisa que as pessoas se apropriem e elas possam usar de forma natural. Isso que é lindo dos pontos fortes, porque não é nada artificial. Ela está dentro de cada pessoa e ela precisa realmente oferecer isso para o mundo, né, a partir do momento em que ela sabe o que é que ela tem de melhor. Aqui. Okay. Exatamente, Luiz. A Luiz está colocando aqui que fomos educados para corrigir erros. Exatamente. O paradigma de alguns líderes, ele acha que a função dele é ficar falando do que está errado. Né? Então, a gente precisa virar essa chave, Luiz. Exatamente. Eu fiz um vídeo para fazer uma das chamadas, né, sobre essa edição, e no começo do vídeo eu fazia uma encenação. E nessa encenação, uma delas é o pai falando para o filho sobre o boletim, né? Então, filho, que notas são essas? 3 e 4 nessas duas matérias. As outras, ok, 9, 10, beleza, mas estas aqui nós vamos ter que conversar. Então, é interessante porque acho que muitos de nós aqui trazem essa memória, né? E de que todo aquele peso, toda a ênfase era colocado naquilo que a gente era ruim. E aquilo que a gente era muito bom, até a gente ter uma frase que ficou meio cristalizado, né? Você não fez mais do que a sua obrigação. Então, eu acho que essa metodologia, ela é fantástica porque ela quebra essa frase do você não fez mais do que a sua obrigação e troca por você está manifestando um talento seu que é maravilhoso. Então, vamos aproveitar isso e tirar isso do bom e levar isso para o excelente. Eu queria colocar uma pergunta, e coloco a pergunta aqui geral, quem se sentir mais confortável que a responda, que é a seguinte: se quando eu faço esse mapeamento dos meus talentos, se isso é uma coisa, entre aspas, fixa para mim, não muda ao longo do tempo, ou se de tempos em tempos essa minha escala ela vai flutuar? O Luciano, muito interessante.
semana retrasada, deu uma entrevista sobre isso, né? E a Gallup acabou de fazer um estudo, até porque a gente não tem tantas décadas assim da existência do assessment, né? E o que eles descobriram eles fizeram um estudo há muitos anos atrás e descobriram que até aquele momento a variação era mínima, né? E então existe uma variação marginal quando uma pessoa faz várias vezes o mesmo teste. Então aferições estatísticas são feitas e o nível de estabilidade do teste é muito grande. E esse ano eles fizeram de novo com pessoas que tinham feito há mais tempo. E a descoberta foi que a variação é ainda menor do que eles imaginavam, né? Então, o índice de variação ao longo do tempo é ainda menor do que eles imaginavam. Mas eles descobriram algumas outras coisas, que diante de eventos específicos, pode valer a pena você fazer o seu teste novamente depois de um tempo. Diante de alguns eventos específicos. Por exemplo, quando eu fiz o teste, eu fiz em alemão, que não era a minha língua mãe, e aí agora eu vou fazer em português. Será que isso tem diferença? Esse é um dos aspectos que talvez dê diferença. Outro aspecto que talvez dê diferença. Eu era muito, muito jovem quando eu fiz o teste. Tinha 16, 17, 18 anos. Agora eu estou com 40. Pode ter uma pequena variação? A hipótese é que sim. Ou, por exemplo, quando eu fiz foi a minha empresa que me obrigou a fazer e por isso eu fiz de qualquer jeito, eu não levei a sério. Talvez seja um caso de você fazer novamente. Mas, insisto, fora as exceções, Luciano, fora as exceções que essa pesquisa se debruçou sobre ela de uma maneira um pouco mais profunda, o índice de variação é muito baixo, é absolutamente marginal. Você pode ter um talento que é teu terceiro vai para quinto, um que é sexto vai para quarto, mas nada significativo, a menos que, como eu disse, você tenha algum evento de alto impacto, como esses que eu citei aqui para vocês. Interessante. Pessoal, deixa eu fazer então um pedido para quem quiser colocar uma pergunta, utilize aqui na barrinha de baixo do Zoom, você tem o Reactions, reações. Clicando ali, você vai ter várias figurinhas. Uma delas é uma mãozinha assim, do positivo. Então, a pessoa que quiser fazer alguma pergunta, bota essa mãozinha aqui que eu vou localizar vocês e daqui a pouco eu chamo para fazer uma pergunta. Enquanto isso, deixa eu colocar um caso particular meu aqui para até entender isso. Na minha infância, eu era terrível em matemática, e nem precisa levantar a mão aí quem também o era, né? Eu digo o seguinte, que as crianças não são ruins em matemática. Historicamente, nós sempre tivemos péssimos professores de matemática. Então, na minha infância, eu sofri muito com matemática, até chegar na faculdade. Quando eu cheguei na faculdade, eu encontrei o cálculo. E o cálculo é uma coisa absurda de complexidade. E eu me apaixonei por aquilo. E aí eu vi como eu era apaixonado por números. Então, eu sempre fui apaixonado por números. E aí uma outra coisa, pelo meu desempenho ruim na escola, o meu relacionamento foi muito travado. Então, eu fico imaginando eu com esses meus pontos fortes, lá na infância, sendo amarrados, e depois eles puderam desabrochar. Então, eu quero uma reflexão de vocês sobre os prejuízos que a gente pode causar numa pessoa por a gente abafar os pontos fortes que essa pessoa tem e de exigir demais dela pontos que para ela não são fortes. Quem é que gostaria? Acho que eu posso compartilhar um pouco da minha experiência. Fui professor de robótica para adolescentes de 2013 a 2016 e depois disso eu treinei os professores e todo o pessoal da escola. Cara, a mim sempre respeitei muito o professor, né, de educação oriental, a gente sempre já vem culturalmente, né, de valorizar muito a questão do professor.
E sempre gostei muito dos professores, os professores gostavam de mim também, então eu não via muita dificuldade com as matérias. Ao estar do lado de professor, aí você começa a notar certas coisas, né? E era interessante que algo que eu notei e que eu acabei mudando, olha só, a recomendação para dar esses treinamentos de Lego, o que que era? Ó, todo mundo tem que aprender a fazer todas as coisas. Tem um que vai montar, tem um que vai programar, tem um que vai apresentar e tem um que vai organizar a equipe. Tipo. Só que quando eu inverti os papéis para aquelas coisas que as pessoas não gostavam, os alunos não produziam e a equipe não saía, não conseguia montar. Aí saía com aquela frustração enorme. E eu via que a pessoa que queria programar, ela ficava olhando o outro que queria, estava lá programando e que não conseguia. Daí um fica atrapalhando o outro, ao invés de ajudar. E aí, né, uma coisa que você vê que você fala, puxa, era para ser uma aula legal, é para ser uma aula legal, não é para ser uma aula chata. Eu falava para eles, ó, aqui vocês vão aprender física na prática. Depois vocês vão ver os números, mas aqui vocês vão bater as coisas, vocês vão mexer, vão sentir o que é física, o que são esses experimentos e vocês vão ganhar um pouco de experiência com isso. Olha que interessante, então. Se eu seguisse à risca, ficar fazendo esse rodízio, talvez uma vez por mês um dos grupos ia funcionar. Eu parei de fazer isso. Eu falei, vocês se arranjam e tenta fazer como funciona melhor. Depois eu montei uma equipe, a gente foi para campeonato e tudo. Foi assim, o grupo se auto-organizava. Eu falo, gente, é assim, sempre tem alguém que gosta de fazer alguma coisa, né? Eu dou exemplo também de faculdade. Na faculdade a gente aprende a trabalhar em equipe. Um faz o trabalho, um apresenta, um compra comida, outro toca música, e no final todo mundo passa. Assim, a ideia é essa, o objetivo é passar. Né? A gente desaprende a trabalhar em equipe quando entra numa hierarquia e fala, então, ó, seu bracinho é curto, você só pode fazer até aqui porque aquilo é responsabilidade do fulano. Né? Então, olha só, na escola você já tem formas de poder ensinar os alunos a poderem a gente fala do right fit, né? De você colocar você se colocar na posição em que você vai jogar melhor. É igual o jogo de bola. Você sente quem fica melhor na zaga, no ataque. Quando você tem as pessoas selecionando a equipe, a gente já faz isso no esporte, mas parece que no trabalho não faz, né? Então, imagina se o professor chegar e começar a enquadrar todo mundo. Aí você pode estar destruindo o talento aí no meio do caminho. Assim, isso eu via na prática. E aí, é um exemplo prático muito interessante de algo que me ajudou. Ter olhado para o aluno como talentoso foi o seguinte: tinha um aluno que causava muita dispersão na classe. Ele ficava batendo, batucando na aula, fazia problema, atiçava todo mundo. Eu lá, como é que eu faço? Eu tenho que mandar embora o aluno, tem que expulsar ele da classe, só está atrapalhando esse ser aqui, né? Olha, eu recebi uma recomendação que foi impressionante. Falou, as pessoas têm liderança. Não quer fazer aula. Não é que daí, tá bom, vou tentar, né? Chamei para ser assistente. Eu nunca vi, a classe controlava a classe, era impressionante o poder de liderança do aluno, porque ele de disruptivo, vai você, pega o material, professor, você quer que eu limpe a lousa? Assim, falando, o que é isso? E olha que interessante, se eu tivesse encarado ele como um problema, ele estava fora da sala. Trouxe ele para o jogo, coloquei ele para poder fazer algo que ele faz bem, incrível, ele desabrochou. E aí disso, tirei uma conclusão muito interessante, que falei, olha, ninguém é esquisito, todo mundo é talentoso. Se eu olhar todo mundo como talentoso, a coisa vai. Se eu olhar como esquisito, aí talvez o pior de mim não valha, né? Então, um exemplo aqui interessante de como o papel do educador pode fazer a diferença, né? Ele podia estar sempre conhecido, e nas outras matérias ele já era conhecido como aluno problema. Na minha não, ele virou aluno exemplar. Então, assim, eu falei, caramba, olha só que incrível. E é um exemplo muito simples de como mudar o enfoque e você poder, então, trazer esse tesouro, o tesouro sai, né? É fantástico isso. Maravilha, Caleb. Deixa eu fazer uma pergunta para o Sven, aproveitando essa questão do Sven ser um alemão que mora no Brasil há muito tempo. Eu morei também na Alemanha, tenho parte da minha família também que é alemã. Então, essa questão de culturas muito diferentes, a minha pergunta para vocês vem... Como é que você vê em culturas mais, vamos dizer assim, entre aspas, mais frias, né? Como é que eles lidam com essa questão de pontos fortes e talentos? Ou como é que eles apoiam ou eles criticam esses pontos, fazendo um contraponto com aquilo que você vê em culturas mais latinas, mais quentes? Bom, Yuri falou que
em geral, nós temos esse olhar mais para os pontos fracos no mundo inteiro. Eu acho que culturalmente, e não é por acaso que essa ferramenta nasceu nos Estados Unidos, você tem um olhar mais positivista, né? Não sei, você, yes, you can, né? Você pode ser autorresponsável, de ser accountable, né? De tomar a frente. Tem um componente cultural, eu acho que sim. Agora, eu sendo alemão e olhando aqui no Brasil, ou você pegar os franceses também, eu acho que é muito esse foco no negativo, de perfeição, né, os produtos, né, made in Germany, essas coisas, e também esse olhar até na Inglaterra, né, como você está, não tão mal, né, I'm not too bad. Então isso reflete um pouco esse olhar, eu acho, né. Agora não sei, como alemão aqui, eu vejo que nós dois não sabemos fazer isso bem, de olhar para o positivo. Então, o alemão também nunca está satisfeito. E aqui também influenciam, não sei, questões culturais. Nós temos até um gráfico aí, os colegas podem até me ajudar, onde aparecem os top 5 de cada país, né, com a bandeirinha e tal. Até olhei isso antes de chegar aqui. Mas eu não sei também o quanto isso ajuda realmente, porque isso você acaba... não sei se isso dá para afirmar que tal talento é mais frequente em tal cultura, não sei, talvez o Caleb, o Yuri ou a Maricélia podem me ajudar. Então, Luciano, esse foi pelo menos entre essas duas culturas, eu vejo que nós não somos muito diferentes nesse aspecto. Eu e o Yuri tem input, a gente adora viajar, mas eu vou entregar essa bola para o Yuri responder, porque eu sei que ele está querendo responder aí. Pode falar aí. Eu apanhando a tecnologia aqui para ativar o meu negócio. Mas, como o Sven disse, a gente tem uma pesquisa no mundo todo que indica aí quais são os talentos predominantes. As diferenças não são tão grandes quanto a gente imagina. É óbvio que existem algumas diferenças culturais, mas as diferenças não são muito tão grandes assim. E é preciso tomar um cuidado, porque o que esse teste diz não é quais são os talentos num país, mas como são os talentos das pessoas que fizeram o assessment naquele país. E existe um viés, né? Se uma pessoa vai buscar um assessment, provavelmente ela está influenciada por um talento que uma pessoa que não liga para fazer um assessment não tem essa mesma influência. Então, a gente pode tomar isso como uma tendência, mas a gente não necessariamente toma isso como uma verdade, né? Então, o Sven colocou bem, tanto no Brasil quanto na Alemanha, no mundo inteiro, existe essa tendência de olhar mesmo pela perspectiva das fraquezas e não das forças. Caleb, você colocou esse relatório no nosso bate-papo, um link aqui, não? Do que o Sven falou? Colocar. Maravilha. Que eu vi você procurando aí, eu falei, talvez ele já esteja colocando. Me vou mostrar para vocês, se tiver interesse. Até me lembrei, o próprio conceito, já que estamos aqui com a revista Coaching Brasil, o próprio conceito do coaching tem o seu viés cultural, né? Tem o Yuri falando, tem culturas que acham que você pode influenciar a sua vida mais e tem culturas que acham que podem influenciar menos a sua vida. Então, até esse ponto seria interessante para um outro webinar, talvez. Me lembrou também, assim, como viajante, eu gosto de poder consultar o World Factbook, que é exatamente um sumário de cada país, do que é que ele existe de melhor. Então, se eu quero ir para um país, o que é que ele tem de melhor? E quando a gente quer desenvolver pessoas, a gente olha para os nossos top 5. Né? Então, são coisas diferentes, mas é o olhar para esse ativo que tem em comum, né? Nessa visão de olhar o que existe de melhor. Então, o World Factbook é o que a gente faz para olhar se a gente quer conhecer algo que algum país tem de bom. Então,
vale a pena conhecer, né? Ir para a Índia e eu tenho que ver o quê? Então, eu vou olhar esse Factbook, né? Porque é o lado melhor da vida. E, no caso das pessoas, desenvolver através dos pontos fortes e o top 5 é o começo, para que ela se alavanque. Então, a forma que ela se alavanca mais rápido é se ela realmente trabalhar e poder aprimorar esses talentos que ela tem. Então, esses 5 primeiros que nós consideramos como os talentos dominantes ou os top 5, os Clifton Strengths. Não sei se a gente respondeu. Respondeu sim. Pessoal, a mãozinha ela aparece, depois ela some. Se alguém está querendo fazer alguma pergunta, pega uma brecha e entra. Então, enquanto isso, eu sigo aqui nas minhas perguntas pessoais que me assolam. Bom, eu estou no mundo organizacional há 40 anos. E uma frase que sempre me marcou muito é: as pessoas não deixam as organizações, as pessoas deixam seus líderes, né? E realmente elas abandonam lideranças ruins. Que paralelo a gente consegue fazer com líderes que são extremamente autoritários e atrás dessa autoridade, obviamente, a gente sabe, tem muito medo, tem muita insegurança? O que esse cenário de autoritarismo grande, insegurança interna, e que ponto forte que ele possa ter lá em cima, que pode dar uma combinação muito ruim desse cara virar um tirano muito grande ou um péssimo líder? O que vocês diriam pela experiência de vocês? Bom, então, essa eu vou responder porque a gente encontra essa realidade ainda em algumas empresas e onde a gente começa a transformação é a partir da pessoa. Nós não mudamos a empresa se a gente não mudar inicialmente as pessoas. E a gente inicia realmente esse trabalho a partir dos líderes, né? Então, trabalhar os líderes, desenvolver essas pessoas é onde está a chave para que a gente possa mudar essa cultura e as pessoas terem um fit com aquela cultura a partir dessa mudança destes líderes. Então, o trabalho tem que ser inicialmente de autoconhecimento, porque os líderes, para poder eles apreciar os talentos das outras pessoas, ele precisa conhecer os dele próprios, né? Se ele conhecer quais são os talentos que ele pode valorizar dele, ele vai ter realmente também a forma do que ele vai usar quando encontrar algumas situações. Então, no meu artigo eu falei um pouco sobre isso, porque não basta apenas identificar quais são os talentos que ele tem. É necessário que ele comece a apreciar e possa direcionar de uma forma produtiva. Porque ser autoritário não é direcionar de uma forma produtiva, está sendo improdutivo aí, está sendo realmente, né, uma pessoa que não engaja, uma pessoa que realmente faz com que as pessoas peçam demissão muitas vezes por conta dessa forma da atuação dele. Então, existe aí, eu chamo de oportunidades para todos nós, que somos coaches, desenvolvedores de pessoas, de poder trabalhar essas pessoas através do que eles têm de melhor. Porque é como se a gente pudesse fazer com que ajudasse ele a refletir, porque não existe mudança sem essa reflexão do que é que ele está sendo, né? E o que é que ele pode ser, a melhor versão deles, né? Então, ele ir para a melhor versão dele faz com que ele se energize, né? E possa sair das limitações, crenças, ou qualquer coisa negativa que ele tenha, e pensar de uma forma positiva sobre ele mesmo, né? E esses tesouros, como é que ele adquire a condição de chegar na melhor versão? Através dos pontos fortes. Então, os pontos fortes, quando aparecem as dificuldades,
o líder ele saber que já tem os recursos, ele saber que já tem esses tesouros dentro dele e poder utilizá-lo de uma forma eficaz para que assim ele possa tá também colocando em prática e fazendo com que outras pessoas possam usar os dela também, combinar esses talentos, né, de outras pessoas e poder aplicá-los, né, para os resultados. Então, ele fazer essa composição, ele vai dar muito resultado, aumenta a performance, a produtividade, a satisfação, e as pessoas trabalham com mais leveza, e todo mundo quer, né, trabalhar num lugar que seja leve e que possa receber elogios pelaquilo que ela faz bem e que sejam reconhecidas e, por que não, desenvolver-se como pessoa e profissional. Perfeito. Deixa eu trazer agora as questões aqui. A Lucilene, ela está colocando uma questão, aliás, duas. A primeira questão que ela traz, que ela perdeu o nosso início, então ela diz assim, ela quer saber se tem algum material em português onde ela identifica os top 5, e onde é que ela pode achar mais material. Então, vamos lá. Lucilene, a revista Coaching Brasil, aliás, é por isso que nós estamos aqui, fez esse dossiê na nossa edição número 88. Então, lá você tem 6 artigos, 6, né, pessoal? Foram 6 ao todo, não é isso, Maricele? 6 artigos. Nós temos 6 artigos sensacionais, dando uma cobertura bastante razoável sobre como é que funciona isso. É para a pessoa começar a ter uma ideia de como é que isso funciona. Como é que ela vai ter os top 5? Aí eu passo para o Yuri, que ele vai falar um pouco sobre o livro, rapidamente. O livro, como é que você faz o teste, acessa os top 5 e depois como você pode acessar tudo. Legal. Não tem nada muito complicado, não. O assessment foi desenvolvido para ser preenchido online. Ele pode ser comprado online. Se você entrar no site da Gallup, você pode comprar o assessment para saber os seus 5 primeiros talentos. Ou você pode comprar um assessment um pouco mais amplo para conhecer todos os seus talentos. E aqueles que já fizeram os 5 podem comprar o complemento para conhecer os seus 34. Né? Agora, existe um outro caminho para fazer, que é comprar o livro, né, sobre os pontos fortes, esse que a Maricélia está mostrando aí, Descubra Seus Pontos Fortes 2.0, e nele você ganha um código e você pode, além de conhecer o conteúdo que está no livro, né, através desse código aí, você fazer esse assessment. Financeiramente, o valor do assessment não é caro, mas mesmo assim fica ainda mais barato com o livro, né? Hoje em dia, se você comprar o livro com o dólar atrapalhando do jeito que está, né? Se você comprar o livro, ele fica mais barato, acaba valendo mais a pena. Mas aí você só tem acesso aos seus top 5, né? E aí, a partir deles, você pode conhecer seus pontos fortes. Agora, uma coisa interessante, Luciano, que a Gallup descobriu, é que quando uma pessoa faz o próprio assessment e lê o assessment, ela tem uma melhoria de performance aí que gira entre 10% e 20% de produtividade, de bem-estar, etc. e tal. Mas quando essa pessoa é acompanhada por um coach de pontos fortes, essa alavancagem sobe para 30, 40, 50 ou 2, 3 vezes em termos de produtividade, de desempenho, porque você está sendo assessorado por um profissional que te ajuda a entender, valorizar e utilizar seus pontos fortes. Então, se eu tiver uma sugestão aí para vocês, conheçam seus pontos fortes e depois busquem a ajuda de um coach. Dentro do site da Gallup existe um diretório onde você pode encontrar o coach de pontos fortes que mais te agrada, em todas as línguas, e obviamente tem aí uns 200 coaches em português que você pode fazer um coach com qualquer um desses coaches brasileiros. Maravilha, Yuri. Como eu disse, eu fiz o meu e agora eu vou ter o acompanhamento aí de uma profissional, Yuri. Eu não sei se você me recomenda uma tal de Maricélia. É boa, será que... Eu ouvi dizer, não que eu conheça, mas eu ouvi dizer que é uma das top aí do Brasil. Ouvi dizer que é top, né?
Legal. Lucilene, abra seu microfone e faça a sua outra pergunta. Lucilene. Que a Lucilene já está satisfeita aqui, ela Câmbio. está agradecendo. Não sei se a Kátia... Ela falou obrigado. Se alguém quiser fazer pergunta, abra o microfone e achegue-se. Kátia fez uma pergunta muito interessante, se o livro dela não é 2.0. E se você fez o acesso da versão anterior, está valendo, tá, Kátia? Então, essa versão é a mais atualizada, né? O livro, né, é do Tom Rath, e o outro tinha 2 autores, mas está valendo, é o mesmo acesso. Oi, me ouvem agora? Escutamos. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Desculpa, é que eu estava com outro fone e eu tive que fazer uma troca aqui. Tranquilo. Bom, eu gostaria de saber hoje, com a influência da psicologia positiva, já há alguns anos, começando fora do Brasil e agora já um pouco mais alicerçada aqui no país também, qual é a contribuição ou a influência, o tamanho da influência que houve da base da teoria da psicologia positiva sobre essa questão da valorização dos pontos fortes. Pode-se dizer, por exemplo, que ela ajudou a jogar luz sobre os pontos fortes, quebrando o paradigma de eu tenho que trabalhar nos meus pontos fracos e passar a realmente dar valor mais aos pontos fortes, onde exige menos esforço e buscar-se a excelência neles, e não relegar totalmente os fracos, mas não se perder tanta energia com ele. Pode-se dizer que houve uma influência grande ou pequena? Vocês têm resposta se isso é medido? Era isso que eu queria saber. Perfeito. Esse foi o começo da nossa fala aqui, que você ainda não estava, Lucilene. Oh, perdão, eu não, realmente eu cheguei atrasada. Fique absolutamente tranquilo, que eu tomo aqui a liberdade de contar uma coisinha, porque eu também sou apaixonado por esses temas, psicologia positiva. Aqui na revista a gente já trouxe muita coisa sobre coisas boas, né? Então a gente já trouxe investigação apreciativa, psicologia positiva, e coaching integrativo. Exatamente, como que o próprio Yuri contou lá no comecinho. O Donald Clifton, ele é considerado o avô da psicologia positiva. Então, não é que a psicologia positiva está dando luz aos pontos fortes, mas os pontos fortes, eles são o avô de tudo isso. Então, é a partir de lá que o pessoal que começou a trabalhar a psicologia positiva se inspirou para alavancar esse processo. E agora eu entrego a bola para Yuri, vem para aí vocês continuam. Eu vou até aqui. Ô, gente, eu não quero complicar, hein? Não é para polemizar, não. Não polemiza não, Lucilene, mas é exatamente isso, o Luciano relatou com perfeição. São forças complementares, né? E o próprio Martin Seligman tem uma afinidade grande com a Gallup, contribui, conversa, dialoga com a Gallup, porque toda essa visão nova da psicologia, né, uma visão mais contemporânea, tem esse objetivo de fazer as pessoas olharem para os pontos fortes, né? Quando o Martin Seligman desenvolveu a metodologia dele, né, que é lá Via Character, né, no livro que ele escreveu lançando essa metodologia, ele fala que a gente é um pouco diferente do Gallup, né, da Gallup, do Donald Clifton, etc. e tal, mas são forças complementares. Ele agradece o Donald Clifton no livro. Então, é um monte de gente querendo que o mundo olhe para as coisas positivas. Respondendo objetivamente a sua pergunta, sim, o Martin Seligman tem uma proeminência muito grande. Ele foi presidente da Sociedade Americana de Psicologia. Então, o fato dele ter levantado essa bola trouxe mais luz ainda a esse movimento que o Donald Clifton começou lá na década de 50. Então, as coisas se somam, as coisas se fortalecem, sim. Muito bom, muito obrigada. Ok, Lucilene?
Obrigada, muito obrigada. Maravilha. E parabéns pela revista, que é maravilhosa. Só tenho a agradecer, tem sido muito contributiva na minha carreira. Gratidão. Deixa eu colocar mais Luciano, uma questão. Luciano, Quem? Luciano, é a Kátia. Siga, Kátia. Eu não falei aquela hora porque eu só mandei escrito, mas eu também, agora pegando a carona da Luciana, eu tenho que parabenizar a revista. Eu te trouxe para Londrina muito antes de você começar esse movimento e hoje eu sou muito grata por ter você com essa revista na minha vida. Ah, que gostoso. Obrigado, queridão. Gratidão. Deixa eu colocar mais um ponto interessante aqui, que também vem da minha experiência como consultor. Eu trabalhei muito e trabalho ainda com órgãos públicos. E no funcionalismo público, a gente assiste, do ponto de vista humano, estou procurando a palavra aqui, a palavra que eu consigo encontrar é flagelo. Um flagelo humano no sentido de que grande parte das pessoas fazem uma troca extremamente perversa. Elas trocam a felicidade por uma estabilidade, por uma segurança. Agora, pensando aqui, eu vejo quantos pontos fortes e talentos que essas pessoas suprimem totalmente, não usam e passam uma vida inteira de muito sofrimento e guardam a sua realização para depois que elas se aposentam ou em alguma atividade fora. Então, a pergunta que eu faço para vocês é, de que maneira se poderia... não, deixa eu fazer ao contrário. Pedir para vocês relatos que vocês tenham de pessoas que estavam em situações assim, de flagelo organizacional, onde elas estão totalmente fechadas, travadas, tristes, e quando elas tomam contato com os seus talentos e seus pontos fortes, elas resolvem virar a mesa e fazer uma mudança radical de vida. Queria que vocês trouxessem alguns relatos. Eu acho que isso ilustra muito para a gente. Eu já falei demais. Vou deixar para os meus colegas aí compartilhar nas experiências. Eles têm muitas experiências. Eu vou falar e depois vou convidar o Caleb para falar, tá? Que Caleb tem muitos casos também muito interessantes. Mas eu posso dizer de uma pessoa estratégica numa empresa. E quando eu comecei a fazer coach executivo com ela, ela não sabia qual era o talento que ela tinha, ela não sabia dizer o que é que apresentava na infância, o que é que ela tinha como dom, ou coisa desse tipo, e ela também estava se sentindo desprestigiada, achando que ia ser demitida, e a carreira estava assim numa alavancagem, numa descida. Então, ela procurou o coach como forma de autoconhecimento, né? Para saber o que ela tinha para poder trabalhar na vida dela. E aí, o que acontece? Ela começou a se apropriar naquilo que ela tinha de melhor. Além dos talentos, né, do Clifton, que eu utilizo já há mais de 5 anos, eu gosto de fazer uma pesquisa com as pessoas que conhecem também no processo de coach, né? Quem conhece já a pessoa, o que acham delas, né? Fazer uma pesquisa de talentos. Gente, e era muito talento altamente positivo que a pessoa não enxergava. Aquela conversa que o Yuri falou do peixe. O peixe não se enxerga, né? Que ele está dentro da água, né? E a partir do momento que a gente começou a poder fazer o trabalho de coach, e ela começou a poder ver o que ela já tinha como performance feito antes, e qual era a pessoa ideal que ela exatamente queria ser, né? Então, o ser ideal, porque a gente trabalha a essência do ser. O talento tem muito disso, porque vai na essência. Eu adoro trabalhar isso. Então, ela se empoderou de um jeito que ela aumentou a liderança, foi promovida,
fez com que realmente as pessoas ao redor dela também se empoderassem. Todo mundo, a partir daí, reconheceu ela como uma desenvolvedora de talentos, de líderes, de times, né? E foi algo assim incrível que estava como que perdido. Então, falar de pontos fortes é falar do peak performance, é você lembrar aquilo que já foi bom na sua vida. É você lembrar, né, que você, num caso, já fez coisas muito interessantes e que muitas vezes não percebeu aí qual era a fórmula disso que você já tinha, né, a utilizar a sua melhor versão. E é você sonhar também no sentido assim, se eu não estou nessa situação e eu estou envolvida em crenças, coisas que me limitam, quem é a pessoa que eu quero ser? Né? Então, fazer essa transformação e esse convite é refletir dentro de si o que a pessoa tem como tesouro. E ela não começar a olhar mais o que falta, ela começar a pensar em termos de abundância, ela olhar para a abundância dos recursos e talentos que ela tem e ela passar a poder compartilhar isso com o mundo. Então, quando ela realmente destravou, eu diria que houve esse destravamento, né, do potencial que ela tinha, ela realmente começou a poder ser uma líder de verdade e desenvolver as pessoas da empresa, né, como exemplo de liderança e de pessoa que realmente faz acontecer. Eu tenho muitos casos, porque já passaram por mim muitos líderes, muitos times, e como também os times trabalharem em conjunto, né, os pontos fortes faz com que os times trabalhem com alta performance de uma forma assim genial, aproveitando o melhor de cada um. Então, são muitos casos bacanas, mas eu convido Caleb também para falar sobre isso, porque a história de Caleb é também uma história de superação para quem já teve câncer e hoje ajuda as pessoas na melhor versão. Então, eu convido Caleb para falar sobre esse assunto também. Obrigado. Bem, quem quiser conhecer um pouco mais da minha história, fica para uma conversa para depois. Tem uma questão de saúde, tudo. Já tive câncer, infarto, então, só Covid não, graças a Deus. Né? Tomando os cuidados aqui. Né? Acho que aqui algo que é muito interessante do que a gente consegue identificar é as pessoas pararem de tentar seguir um modelo. Eu acho que um grande empecilho que tem, tanto para líderes ou não líderes, é você estar seguindo um modelo que pode ser, por exemplo, alguém que você admira muito e você quer ser como aquela pessoa. E aí você vai e não consegue. Aí quando você fala, espera aí, mas para dar certo eu não preciso ser exatamente como aquela pessoa, eu posso ser do meu jeito. As pessoas me seguem porque eu tenho esses talentos, essa é a minha forma de liderar. Então, é quase como se fosse um paradigma que imediatamente você pode falar, espera aí, mas é verdade. É por isso que a pessoa me segue, é por isso que funciona. O que funciona no final quando você faz? E quando você tenta fazer um simulacro de outra pessoa, não funciona. Tem casos, por exemplo, de uma pessoa que estava sofrendo na liderança, hoje ela é super feliz como desenvolvedora de software, porque ela não gosta de liderar, mas na cabeça dela, eu tenho que liderar. E ela via pessoas como um problema, e ela sofria muito com sincericídio. Ela ia lá e falava as coisas, aí todo mundo, né? Aí depois eu sempre troco informações depois, aí como é que estão? Nossa, eu estou super realizado, eu estou aqui programando, minha vida é uma beleza, eu não tenho ninguém me encher o saco. Assim, sabe, é curioso disso, né? Dessas pressões, algo que eu acho que vem muito do processo com pontos fortes, é a possibilidade da pessoa separar, eu gosto de falar, você começa a separar as vozes, quais são as minhas vozes, as vozes dos outros, as vozes da sociedade, e começa a falar, opa, espera aqui, que vozes que eu quero ouvir? Pelo menos eu sei quais são as vozes e que voz você quer ouvir. Né? Então, um exemplo muito interessante é esse, de uma pessoa que estava num processo de liderança, estava sofrendo muito com todo esse lado político e tudo, quer saber, eu gosto de programar, vou fazer lá, e foi seguir uma carreira de especialista no que está fazendo. Outros, eu acho muito interessante, quando a gente tem aquele líder que, puxa, galgou grandes posições, porque tem realmente grande influência, grande capacidade de mobilização, mas chega num ponto em que começa a brigar muito com seus pares. E aí começa a minar sua própria história, sua própria carreira. Aquilo tudo que ela já tinha conquistado até lá, parece que agora briga de pares e briga para cima, a coisa não está se segurando mais. Quando ela começa a perceber
que as coisas que ela faz naturalmente, ela tem pontos cegos. Então, quando a gente fala de talentos, talentos têm pontos cegos. Quando ela percebe os pontos cegos dela e como isso às vezes atravessa e ela atropela sem perceber, eu gosto de falar de ponto cego igual carro, sabe? Você está dirigindo e aí, sem querer, você muda de pista e, infelizmente, pode ter alguém no ponto cego que você não viu. Aí, ou você machuca a pessoa, ou vocês dois se machucam. Mas alguma coisa acontece quando você ganha consciência sobre o seu próprio ponto cego, a partir do estudo dos talentos, aí é uma possibilidade da pessoa refletir sobre os impactos do que ela está fazendo no outro. Quando ela faz isso, ela começa a olhar e falar, opa, se eu tomar cuidado com isso, como é que eu evito agora de cair no meu ponto cego e fazer alguma coisa que eu estou perdendo, gente? E aí, pessoas de alta liderança, quando elas conseguem fazer isso, às vezes inimigos que eles tinham, na mesma estrutura, deixam de ser inimigos, porque você deixa de atropelar a pessoa sem querer. Você acha, um exemplo muito simples, né? Se você tem talentos, por exemplo, prudência, em que você é muito pé no chão, você quer ver o que pode dar errado, tem a ver com uma análise de risco muito apurada, e você, por exemplo, está discutindo com uma pessoa, como o Sven, que ele é ideativo, ele gosta muito de abrir ideias e tudo. Se no momento do brainstorming, que é o momento que é para você abrir, para você divergir, para você poder explorar, você chega a uma pessoa que ela só quer fechar, ela vai atrapalhar aquela reunião, ninguém vai gostar, porque ela vai ser a pessoa chata que fica falando isso não dá, isso não dá, isso não dá. Enquanto, na verdade, não é que ela está falando isso não dá porque ela não gosta das ideias. Ela está altamente sofrendo com aquela situação porque ela está sempre pensando, como é que eu vou tangibilizar isso? Como é que eu vou tangibilizar isso? Quando ela entende, então, que ela pode participar do momento 2 do brainstorming, que é, opa, a gente levantou tudo isso, agora vamos tentar ver o que pode ser feito para poder operacionalizar, ela entra com tudo e ela faz muita diferença. Então, quando você, no papel de coach, você ajuda a pessoa a perceber, poxa, qual que é o seu momento ótimo para o seu desempenho melhor, você não precisa pegar a bola lá atrás, driblar todo mundo e fazer o gol. Às vezes você só pega na frente e faz o gol. Em que momento você recebe a bola e passa? Você é bom, não. Eu gosto de falar dessa... É um conceito interessante. Eu gosto de falar que quando a gente trabalha pontos fortes, você descobre muito mais como fazer a ergonomia do tempo. A ergonomia da reunião. Você começa a trabalhar questões ergonômicas de coisas que não são tão físicas assim. Você faz a ergonomia da cadeira para ajustar. Por que você não pode fazer então a ergonomia do trabalho, da sua própria posição, para você poder estar no seu melhor campo de jogo? Então, acho que isso é algo que é muito legal, que dá para trabalhar com diversos tipos de liderança. E aí, quando a pessoa entende, quando ela entra melhor, olha que interessante, ela para de dividir bola com outra pessoa, ela para de dar carrinho sem querer, ela começa a encaixar melhor, né, os seus golpes e a coisa vai funcionando melhor. Então, acho que isso aí causa transformações bem interessantes. E a pessoa própria refletindo sobre o impacto que ela tem nas outras. Isso acho que é uma das coisas mais ricas que a gente tem nesse processo, né? Separar essas vozes e permitir, a partir disso, a pessoa identificar onde que ela opera melhor. E buscar o melhor da outra pessoa, né? Um dos pontos que a gente trabalha bastante, que aliás é um dos princípios, né, do desenvolvimento de pontos fortes, é lidere com intenção positiva. Espere o melhor das pessoas. Espere o melhor das pessoas. Busque, imagina que ela tem intenção positiva. Pode ser que ela errou sem querer, pode ser que era o ponto cego dela. Não já chegue julgando. Então, quando você pode atuar dessa forma, olhando que a pessoa tem talentos diferentes do seu, fica muito mais fácil de você poder, então, falar, espera aí, deixa eu tentar entender. A pessoa tentou fazer o melhor dela. Por que será que a gente está se pegando um pouquinho? Onde é que a gente pode alinhar e trabalhar melhor? Então, muitas das conversas que são, acredito que são muito ricas, né? E eu podendo experienciar isso é muito gostoso, ver isso, né? Presenciar esse tipo de coisa, a pessoa pensa, puxa, eu não percebi que eu fazia isso, eu não percebi que aquela pessoa, na verdade, eu que me irrito em relação ao que ela faz, não que ela me irrita. Né? E olha como é bonito a gente poder ter esse tipo de autorrealização. Você fala, cara, é comigo, isso, como é que eu trabalho isso melhor? E talentos e pontos fortes trazem uma ótica e vocabulário para poder perceber isso. Você percebe os seus pontos cegos e, a partir disso, é possível você trabalhá-los. Porque ponto cego não trabalhado vira ponto fraco. E o que a gente quer aqui é o quê? Você poder focar no seu ponto forte e não cair nas armadilhas dos seus pontos cegos para virarem pontos fracos e atrapalharem a sua performance. Show de bola, Caleb. Pessoal, nós já vamos caminhando aqui para o nosso final, já são 20 horas e 40 minutos, olha só. Eu acho que nós entramos em flow, né? Acho que isso é meio um pouco de flow, hein? Não ver o tempo passar é uma das coisas muito boas, né?
Deixa eu colocar uma outra questão aqui que tem a ver com isso que Caleb estava falando. Nós somos frutos muito dessa cultura organizacional e dessa cultura dos anos 50 para cá, que falava muito em cima da modelagem, né? Você tem que modelar pessoas de sucesso, e o que não faltou foram livros lá dos Estados Unidos, principalmente dando essas técnicas de modelagem de pessoas de sucesso, o que elas têm de bom, faça igual a elas. E com isso você perde a noção da sua autenticidade, como disse o Caleb. Você perde noção do que em você é forte, no que em você é bom. Então você acaba vendo um monte de gente fazendo um relativo sucesso, sim, mas à custa de um esforço enorme, porque ele está se apoiando em cima de pontos que não são os pontos fortes dele, mas são os pontos fortes daquela pessoa que ele está admirando e está modelando. Como é que vocês têm visto isso no mercado? E, enfim, a palavra está com vocês. Sven, Yuri. Então, a gente acredita em modelagem, né? Mas a gente acredita em automodelagem, né? Que é o que o Caleb falou, né? Se você olhar para a tua história, né? Quando eu digo você, qualquer um de nós, seres humanos, a gente vai ter o que a gente chama de experiências de pico, né? Que tal olhar para essas experiências, né? E se inspirar nelas, né? Porque elas mostram quais são os seus caminhos de menor resistência. Eu, particularmente, tenho uma preocupação grande, como você me parece que tem também, Luciano, com essa história de querer ser uma versão de segunda classe dos outros, né? Exatamente. Então, e eu vou dizer para você, funciona, né? Tanto quanto se automodelar, não. E a que custo, né? Como você disse, às vezes ao custo do sofrimento, né? Se você modelar alguém, você certamente pode adquirir algumas características positivas dele, mas o que será que acontece quando você modela a si mesmo nas suas experiências de alta performance? É nisso que a gente acredita principalmente. Maravilha. Eu quero dar a palavra aqui a uma pessoa que eu estou aqui por causa dela. Essa pessoa se chama Marcos Wundermisch, que, respondendo a uma pergunta do Carlos, né, como é que o coaching despertou na sua vida, foi por causa dessa figura maravilhosa aqui, chamada Marcos, meu querido irmão, meu querido amigo. Seja bem-vindo, meu querido amigo. Obrigado. Muito bom te ver. Esse trabalho aqui de vocês hoje estava maravilhoso, acompanhei tudo. Parabéns, Luciano, você se superou dessa vez, tá bom? Muito legal, parabéns a todos. Sou Marcos Wunderlich, do Instituto Olos, estou em Santa Catarina. Eu faço formação de mentores, de coaches, advisors. E um dia eu botei o Luciano lá nessa força no meu curso. Tu vai fazer a formação comigo e cala a boca. Foi bem assim mesmo. Foi compulsório. E aí ele deslanchou com a revista Coaching Brasil e tudo aí vai. Parabéns, viu, Luciano? Tá muito bom. Obrigado, meu Parabéns a todos vocês aqui, que vocês foram maravilhosos. Todo mundo foi. Obrigado. Parabéns pela sua presença também. Obrigada, Marcos. Valeu, Maricela. Tudo bom? Legal. Então, Carlos Caldani, você está por aqui ainda, meu caro. Você fez uma pergunta ali, até que para nós aqui falássemos um pouco, né, sobre como é que o coaching contribuiu para a gente dar uma deslanchada na vida. E depois que eu entrei, que eu realmente vi o que o coaching ele conseguia fazer, eu mentalmente voltei lá na minha vida, que eu tive uma vida organizacional de 20 anos como executivo, né? E eu sempre digo, desses 20 anos, os últimos 10 foi tentando sair da empresa. A pessoa fala, mas como assim tentando sair? É só você pedir a conta, né? Não é tão simples assim. Mãe e pai, funcionário público, paradigma da segurança. Então, eu fiquei 10 anos em profundo sofrimento, tentando sair da empresa. E hoje, né, eu vejo com uma clareza cristalina que esse processo de 10 anos ele poderia ter acontecido
com um coach muito bom, em 4 meses. 4 meses teria feito toda a virada, trabalhando todos esses pontos, né? Pontos maravilhosos que o Marcos traz lá na metodologia dele, de cosmovisão, de você se enxergar o mundo, trazendo a questão dos valores, entendendo quais são os seus valores, né? E você sendo coerente com os seus valores, compreendendo os seus pontos fortes, né? Que quando você compreende os seus pontos fortes, você para de dar murro em ponta de faca. Então, assim, se você junta tudo isso, nossa, isso dá um caldo de crescimento tão fantástico, tão maravilhoso. E aí, se a gente fica olhando para trás, a gente entra em sofrimento, né? Que você falou, por que eu não fiz antes? Não fiz antes porque não sabia, então não vou me culpar. Mas o que eu posso contribuir para que outras pessoas possam ter caminhos mais suaves? Acho que alguma das pessoas que estão aqui lembram da cartilha Caminho Suave, né? Como é que a gente pode contribuir para que as pessoas descubram mais coisas sobre elas e elas possam ter trajetórias mais felizes, né? Como você disse, Sven, ideal seria se eu tivesse feito esse meu teste há 20 anos atrás. Rapaz, teria sido algo maravilhoso. Luciano, eu queria lembrar do seu segundo top 5, realização, né? Realizador. Realização, exatamente. Então, isso já mostra que esse empreendedorismo que existe em você aí já é algo que é talento mesmo. Você gosta de trabalhar muito, não é? Exatamente. Então, isso já existe com você, né? E se você tivesse feito já há vários anos, já saberia isso, né? Que tem. Mas o momento certo é quando a gente está disposto, aberto e pronto para poder iniciar uma caminhada. Então, muitas das pessoas não se abrem. E o momento é agora. Se você quer se melhorar, você quer se transformar, Pontos Fortes vai te ajudar a poder ver realmente esses talentos que você já tem e poder colocar em prática de forma intencional e produtiva. Esse é o meu convite a todos. Acrescentando, Luciano, talvez, e Maricélia, tem coisa que tem que amadurecer também, né? Então, nem tudo dá para... né? Não adianta puxar a grama para ela crescer mais forte, como dizem, né? Ou mais rápido. Então, né, respondendo até um pouco ao Carlos, tem coisas que precisa, e talvez depende do indivíduo, da personalidade, tem pessoas que conseguem mudar mais rápido, as outras precisam sentir uma certa dor, né, que é aquela questão, ou você faz pelo amor ou pela dor. Então, como se tornar coach, ou como então convencer as pessoas do coaching e da efetividade do coaching através da revista, que nós estamos todos aqui pelo Coaching Brasil, né, influenciando a opinião pública, dizendo que isso funciona, ao contrário de algumas outras ferramentas que parecem funcionar, mas talvez não funcionam tanto. Então, mas tem que partir da vontade de cada um de nós, de querer mudar, né? E a gente sabe que isso não é fácil, né? Agora, nessa pandemia, a gente sentiu como a gente tenta se adaptar, mas tem coisas que são fáceis e outras nem tanto. Então, uma boa pergunta, Carlos. E cada um talvez tem que achar o seu ritmo, né? E se não é hora, se não é agora, então tem muita gente que faz o teste e não usa do jeito como poderia usar, né? Então também tem isso. Uma outra coisa que eu também faço assim menção é de que tem algumas traduções que quando passa para o português, ela às vezes dá um sentido que não é aquele que ela quer dar. Por exemplo, o Lerner, que eu tenho, o Sven tem, o Yuri também tem muito, né? Todos aqui são bastante estudiosos, se traduz como estudioso. Mas, na verdade, é o Lerner que é pessoa que gosta de aprender, né? Então, eles traduziram dessa forma. E já, por exemplo, eu já peguei um executivo que tinha feito essa avaliação e ele dizia que essa avaliação era errada, porque deu organização. E ele era a pessoa mais bagunceira na casa dele, que a esposa reclamava, na empresa. Como assim eu tenho organização?
E na palavra original em inglês é arranger. Então, é aquela pessoa que é malabarista, né? que no caso, mantém todos os pratos em funcionamento. É aquela pessoa articuladora. Então, conhecer a essência de cada talento, poder apreciar da forma como ele é muito importante. Então, não é só a palavra literal no português como ela é colocada. Então, a diferença quando a gente é um coach de fato é que a gente ajuda a poder também tirar essas distorções que as pessoas têm e fazer com que elas compreendam de fato, né, o vocabulário, o significado, passe a realmente apreciar e gostar daquilo que ela tem. Então, isso é uma das coisas muito importantes a serem colocadas e por isso que um coach faz diferença, né, na hora que a pessoa realmente, né, conhece os seus talentos e as outras fases que é necessário para que se tornem realmente ponto forte. Maravilha. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, a gente já indo aqui para o nosso fechamento. É uma pergunta que, obviamente, ela reverbera muito em mim, que é a seguinte: de que maneira que eu conhecer esses meus 34 pontos me ajudam a ter uma consciência mais tranquila de pegar determinadas coisas da minha vida e realmente delegar isso para outras pessoas e não ficar criando estresse? Deixa eu dar só um exemplo aqui. Eu sempre dou a receita para quem quiser me matar, é a coisa mais fácil do mundo, tá? É me colocar para trabalhar em um escritório de contabilidade, calculando DARF, imposto, alíquota. Eu infarto em 2 dias. Não, nada contra os contadores que estão presentes, né? Os controllers, os Graças a Deus que eles têm esses pontos fortes. Mas a minha pergunta é essa: como é que eu posso usar essa lista para olhar e falar, não, isso aqui realmente não é competência minha, não é ponto forte, isso daqui eu delego para não me estressar? Caleb pode responder aí a questão das parcerias e que ninguém é bom em tudo. Fala aí, Caleb. Bem, o que é interessante quando você então libera o relatório completo, você tem acesso aos seus últimos, que a gente fala que, eu gosto de falar que é o arquivo morto. Tá bem longe lá para você pegar, sabe? Dá muito trabalho, né? E aqui eu acho que, Luciano, você trouxe um ponto bom, porque ao invés de você falar como é que alguém pode gostar disso, você fala, graças a Deus que alguém gosta disso. Graças a Deus que alguém gosta disso e vai fazer, porque não vou ser eu. Exatamente. E aí você olha para a pessoa e fala, ai, que bom que você vai fazer, que bom, cuida disso, cuida com carinho. Né? Então, de novo, eu dou exemplo aqui da minha esposa, porque o exemplo é bem prático. É o meu último talento em parcialidade, o dela é o primeiro. Então, ou a gente fica louco ou a gente se dá muito bem. Invertendo a ordem das coisas, dá tudo errado. Então, ela controla a agenda de casa. Fantástico isso aqui. Estou em paz, porque eu sei que não vai ter overbooking. Se depender de mim... Ah, pode. Ah, tipo hoje, a gente tem a live, depois eu... Não, vamos lá. Daqui a pouco eu estou marcando 3 coisas ao mesmo tempo e esqueci, né? Esqueci de anotar lá. É uma desgraça, porque eu sou altamente flexível, eu gosto. Mas agora, imagina então fazer isso em família, misturando trabalho ou atividades, eu posso talvez ter grandes problemas, né? E a minha vida, aí meu bem-estar relacional vai sofrer bastante. Mas olha que interessante, então, quando a gente parou de brigar em relação a isso, a gente brigou bastante em relação à agenda, muito tempo. Depois eu falei, quer saber, mas você que gosta de ficar controlando a agenda, faz você. Nossa, eu empoderei, eu tenho acesso a todas as agendas, ver tudo que tem, eu só marco, esses são os meus slots, eu cuido disso aqui, tá tudo bem, acabou o problema, não tem. Então, imagina que bom a gente poder fazer parcerias desse tipo, de alguém que gosta muito de trabalhar com planilha e você que gosta de fazer a apresentação e fala como é que um passa a bola para o outro, olha que liberdade tem. Né? E querendo ou não querendo, aqueles que empreendem, a gente tem um peso extra, né? Porque você tem que ser, parece que você tem que ser equipe, você tem que fazer tudo sozinho. Mas como é que a gente procura parcerias fortes que a pessoa também está precisando um pouco do seu lado? Né? Alguém que ajuda, por exemplo, né? A gente tem aqui no público o Carlos Caldani, ele é especialista aqui em ajudar a fazer a parte de setup para você poder gravar
vídeos ou ao vivo, ou, né, ele ajudou ele deu para mim opiniões sobre o meu fundo para poder melhorar, iluminação e tudo, o cara é especialista nisso. Se eu ficar estudando e ter que ficar aprendendo isso, eu falo, graças a Deus que existe ele que gosta de fazer isso. Eu gosto de fazer o que eu faço. Né? E olha como é bom, porque daí a gente pode fazer parcerias, trabalhar juntos, e isso aí só cresce. Né? Então, imagina equipes de trabalho você poder fazer isso. Olha que coisa fantástica. Né? Então, aqui, a dica prática é pega o seu relatório, olha aqueles últimos e fala, quem é que gosta disso aqui? Quem que pode me ajudar a fazer isso aqui? Tem, por exemplo, nos primeiros, e corre atrás para tentar formar uma boa parceria. Nada mais legal do que você chamar alguém por aquilo que ela faz de melhor. Aqui é onde a gente empresta talento um todo. Agora, Caleb, existe uma correlação direta entre essas tarefas com as quais eu não tenho afinidade alguma e a posição em que eu vou encontrá-las ali na minha lista? A relação é direta? Em que sentido das atividades? Só para... Dá um exemplo, só para entender que acho que eu não entendi. Exemplo, essas questões burocráticas, legislação, alíquota de imposto, essas coisas eu tenho uma ojeriza, tudo aquilo que é legal, tudo aquilo que é tributário. Por exemplo, você tem individualização alto, né? Individualização você gosta de tratar caso a caso. Imparcialidade nesse sentido, não, o modelo de pontos fortes e de talentos não foi construído para ter opostos, tá bom? Ele não é a escala em que um é oposto ao outro. Pessoas podem ter 2 talentos que podem parecer grandes contrastes, mas até ter os seus 5 principais. Mas aqui um exemplo, ele tem individualização em segundo e imparcialidade para mim está lá no final. Então, eu sou muito mais a pessoa que vai quebrar a regra e tratar como exceção do que seguir a regra. Já, por exemplo, minha esposa que tem parcialidade em primeiro, ela adora manual de instrução. Ela lê os manuais de instrução. Ela segue. Nossa, se você der o manual, ela fica feliz. Ela sabe como funcionam as coisas. Já eu vou pegando e experimentando. Daqui a pouco eu quebro o negócio sem querer. Né? Aí eu gosto de tutorial para dar uma olhadinha, fazer um pouco. Mas então, eu não sou uma pessoa de manual. Então tem a ver. Por quê? O talento dela, ela gosta de rotinas e regras. Faz parte de como ela funciona melhor. Então aqui acho que você consegue ter algumas dicas. Mas, de novo, a gente não delimita o que as pessoas fazem a partir dos seus talentos. Mas você consegue identificar claramente aquilo que você não tem atração nenhuma, aquilo que não traz para você, pista para o talento. Uma delas a gente fala que é anseio, é algo que quando você olha, você já tem vontade de fazer, que te atrai. Tem algumas coisas que você olha e não te atrai nada. É igual, o exemplo simples que eu dou, a gente até usa esse em treinamentos, né? A gente fala, olha, quem aqui gosta de arrumar armário por cor ou por alguma ordem, né? Tem gente que levanta a mão. Eu levanto. Eu falo, olha, o armário fala para você e pede para você que eu arrume, ele fala, estou precisando ser arrumado. Muita gente fala, não, se eu olhar aquilo, me incomoda ver que ele não está organizado por cor. Eu falo, então, ele não fala para mim. Eu olho para ele olha para ele e fala, estamos bem. Assim, tem coisas que são mais fortes do que nós, isso tem muito a ver com talento. Né? Então, você consegue ter uma ideia, assim, pela ordem do que tem. Então, realmente, quando você responde o assessment, o que ele faz é um ranqueamento dos 34, de 1 até 34. Você vai respondendo, você tem pares, então, de afirmações, em que você vai colocando qual delas você é mais. E, no fundo, o que o sistema vai fazendo, que a gente não tem acesso ao algoritmo, porque é proprietário, ele vai simplesmente ranqueando. No final das 177 questões que você trabalhou, em mais ou menos meia hora, ele te sai o ranking do que você tem. Você não tem resposta sobre o valor de cada um, você tem simplesmente, esse é o primeiro, esse é o segundo, esse é o terceiro. Muitas vezes pode ser que o primeiro e o segundo estão muito próximos, muito mais longe do terceiro. Você não tem informação aberta sobre isso. Você simplesmente sabe, olha, essa aqui é a ordem. Na prática, a gente acaba trabalhando, olhando os 5 ou os 10 principais, como eu gosto de olhar eles como uma roda. Está todo mundo junto, eles se ajudam. Eu não vou colocar uma hierarquia de qual é mais importante que o outro, porque isso pode te levar a achar que um vai ser mais forte que o outro. No fundo, eles estão sempre aí ativa para te ajudar. Pensa num time de futebol, você tem o seu time à disposição, todo mundo é importante para ganhar o jogo. Né? Então, a gente olha para eles em equipe, né? um ajudando e potencializando o outro. E, Luciano, talvez só respondendo rapidamente ao seu exemplo, os contadores também têm diferentes talentos, né? Então, a gente não pode dizer que assim, tem pessoas com seus talentos que são bons contadores e que gostam daquilo. Só que eles usam
de uma diferente maneira. Então, também desassociar os talentos da profissão também é importante. Talvez isso possa também ajudar a enxergar a contabilidade e tal de uma outra forma. E lembrando que, inclusive, nós temos, às vezes, o mesmo talento, mas a gente usa ele diferentemente, porque ele é influenciado também por nossos outros talentos fortes, ou talentos fortes. Não sei se isso ajuda. Uma nota importante que o Sven trouxe, o Clifton Strengths não é ferramenta de recrutamento e seleção, não foi desenhado para ajudar nisso. É uma ferramenta de desenvolvimento. Ela não faz comparação entre pessoas, ela foi feita para cada pessoa poder aprender como a potencializar seus próprios talentos. Exatamente. E como tudo, né, existe o perigo do uso utilitarista dessa ferramenta também, né? Sim. Sim. Por isso está na questão de a gente avaliar que o profissional, ele tem que ser realmente, por exemplo, um coach. Ele trabalhar as competências com um coach, porque a ferramenta ajuda, mas ele precisa ter toda a questão de realmente fazer mentoria, supervisão, de saber como é que ele está como profissional e ele se alicerçar, né? Não apenas em algo que se aplique, mas ver a profundidade, o que está por trás disso, antes de poder aplicar com outras pessoas. Porque a gente poder comprar o livro, aplicar e ler, estudar, com a gente é uma coisa, mas na hora que a gente vai trabalhar como coach, ter formação apropriada, estudar, se aprofundar, isso realmente é uma responsabilidade que todo profissional deve ter. Né? Não é a ferramenta por si só, né? Tem as competências, né? Então, a ICF, que é a International Coach Federation, né, trabalha a questão das competências de você ser coach, não apenas fazer coach. E no caso, fazer com que o processo seja algo que mobilize pessoas é muito importante. A ferramenta não é uma bengala, né? Ela precisa só ser algo que você utiliza como meio, não como fim, né? E mesmo sendo fantástica, você precisa estar realmente envolvido na sua própria capacitação, na sua responsabilidade em poder desenvolver outras pessoas. Perfeitamente. Muito bem, então chegamos ao fim desse nosso papo aqui, que está muito gostoso, foi maravilhoso. Gratidão a todos os envolvidos, a todo mundo que participou desse nosso dossiê. Gratidão a todos os que estiveram aqui presentes, né, e participaram, que vocês possam estar saindo daqui um pouquinho melhores do que quando vocês entraram. Eu, com certeza, estou. Então, gratidão a todos. Grande beijo. Não, tá? Também queria agradecer você. Diga lá. Queria agradecer você, Luciana, a todos os autores maravilhosos, né? Um time fantástico que a gente formou. E nós nos colocamos à disposição ainda das pessoas que querem falar conosco ou querem tirar alguma dúvida. Nós nos colocamos desde já à disposição para isso. Muitíssimo obrigada a todos vocês e boa noite. Boa noite a todos. Obrigado, gente. Até breve. Valeu, Luciano. Obrigada. Obrigadão.